Agora a gente vai começar a desenvolver aqui a nossa tela de tasks, que é a tela principal do sistema, né? Então o que é que a gente vai ter aqui? Tem uma mensagem de bem-vindo aqui no início, um header com o título da página e um botão para abrir o modal de adicionar uma nova tarefa, e o principal, que é a lista das tarefas, com os cards relativos a cada tarefa. Então vamos começar a estruturar primeiro o HTML básico dessa página aqui. Então, o que é que a gente pode estar fazendo aqui? Vamos colocar aqui no retorno primeiro uma div, que vai ser o nosso container geral da página. O que a gente pode colocar? Vamos dividir a tela aqui. Aqui dentro dessa div, vamos colocar aquela mensagem de bem-vindo, como um P. Depois, vamos fazer esse header aqui. Vamos colocar de fato uma tag header, e aqui dentro um H1 com o nome de tarefas. E vamos importar aquele botão que a gente desenvolveu como componente, para já estar reutilizando aqui. Então, button, vamos importar ele aqui em cima. Import button from. A gente vai colocar aqui uma arroba para a gente voltar lá para a primeira página de uma vez, sem precisar colocar ponto, ponto e barra. Então, arroba, barra, components, barra button. E aí, o que é que tem dentro desse botão? Um mais, escrito aqui, nova tarefa. E agora os props que a gente precisa passar para ele. O tamanho dele vai ser um tamanho médio, então size MD. E a variante dele é a variante secundária. Então, vamos colocar aqui secondary. Vai ficar já do jeito que a gente quer. Além disso, vamos colocar um main, que vai ser a div que a gente vai estar utilizando de container para a nossa lista de tasks, onde a gente vai colocar os cards das tasks. Basicamente isso. Agora que a gente tem essa estrutura básica, a gente pode começar a estilizar isso para deixar um pouco mais próximo do que a gente quer. Então, nessa div mais externa que a gente criou aqui para ser o container geral da página, vamos colocar aqui um class name de styles.container. Styles. Vai dar erro porque a gente ainda não criou nosso arquivo, né? Então vamos criar aqui dentro de tasks nosso page.module.css. Agora vamos importar ele aqui dentro. Import styles from ./page.module. Agora já está funcionando. O que a gente vai colocar aqui nesse container? A gente vai ter aqui, vamos definir a altura como o tamanho máximo aqui da página, para a gente estar limitando essa página para ser o tamanho de altura de uma janela e não ter nenhum scroll. Então vamos colocar aqui o height como 100 VH. E vamos colocar uma largura de 90%. Então ele vai estar pegando 90% dessa janela, já que o body ele tem um tamanho definido de 100 VW, né? Então ele vai pegar 90% desse VW. Agora a gente coloca aqui um margem 0 alto. A gente está centralizando isso. E vamos colocar um padding. A gente está separando isso aqui do topo da página, né? Vamos colocar um padding em cima e embaixo de 2 rm. Esquerda e direita não precisa. Já está um pouco mais do jeito que a gente quer. Agora a gente precisa fazer alterações aqui nesse header, porque aqui o título e o botão eles estão em linha, e aqui a gente tem eles em coluna. E além disso, a gente precisa colocar uma margem aqui em cima para separar esse texto aqui do header. Então, vamos dar uma classe aqui para esse header, class name styles.header. Vamos começar a estilizar aqui. O que a gente precisa ter? Primeiro, vamos colocar uma margem em cima, margem top, de 2 rm, para dar uma separada. Display flex. E um gap, vamos dar um gap de 2 rm. Mas vocês perceberam aqui que a altura do botão ela alterou quando a gente colocou o display flex, né? Para resolver isso, a gente precisa colocar aqui um align item center. E aí o botão vai estar do tamanho certo. Basicamente isso que a gente tem aqui no header. O que a gente precisa fazer agora?
A gente ainda precisa criar o nosso componente dos cards e a gente precisa definir também a div main, que ela vai ser o container também da lista de tarefas. Mas antes disso, a gente vai estar fazendo o modal que a gente acessa quando a gente clica aqui no botão de adicionar uma nova tarefa. Vamos começar definindo aqui um useState para ele estar fazendo o tracking da nossa variável que vai definir se o modal está aberto ou fechado. Basicamente, o useState é um hook do React que serve para a gente definir estados para algumas variáveis e alterar esses estados quando algum elemento da nossa página interagir com outro, ou quando o usuário interagir com algum elemento da página. Então, vamos declarar aqui um const. E qual vai ser o nome? Modal is open. E aqui a função vai ser setModal is open. Que vai ser igual a useState. A gente precisa importar isso aqui do React, né? Então, vamos dar aqui um import useState from React. From React. E aqui deu erro porque a gente não definiu aqui o nosso componente como componente de client. Porque sempre que a gente usa um hook aqui no Next e no React também, a gente precisa que o nosso componente ele seja de cliente. Então a gente coloca aqui em cima use client. Já está funcionando. Qual que vai ser o valor inicial desse estado? Inicialmente, o modal ele vai estar fechado quando a gente abrir essa página. Então a gente vai colocar aqui um false. E agora aqui no nosso retorno, vamos colocar uma div vazia aqui para não dar erro. E o que a gente vai fazer? Aqui no início, a gente vai colocar aqui, vai abrir chaves, porque a gente vai precisar escrever JavaScript para verificar condições, né? E a gente vai verificar uma condição aqui. Se a variável modal isOpen for true, se ela for verdadeira, né? Ou seja, se o modal estiver aberto, então o que é que vai acontecer? Vamos abrir aqui parênteses. Então, se essa variável aqui for verdadeira, se o modal estiver aberto, ele vai estar mostrando aqui esse HTML, que é o HTML do nosso modal. Então, como que ele vai ser? Vamos colocar aqui uma div, vai ser a div mais externa, que vai ser a div que vai cobrir aqui toda a página de baixo, né? E aqui dentro, vamos colocar uma outra div, que vai ser a div que vai ter o conteúdo de fato do modal. Então, para já facilitar a visualização disso, vamos colocar aqui nesse button uma função para ele trocar o valor dessa variável sempre que a gente clicar nele. Então vamos colocar aqui onClick. E a gente vai colocar aqui uma arrow function. Não precisa passar aqui o evento, na verdade, né? Vamos colocar aqui uma arrow function. E quando esse botão for clicado, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função setModal isOpen para true. E ele vai abrir o modal. Então, para a gente poder começar a ver já o modal abrindo, aqui na div mais externa do modal, vamos dar um class name de modal, styles.modal. E aqui na div que está dentro dele, vamos colocar aqui um class name de styles.modalContent. E vamos começar a estilizar isso aqui. Para a div, que vai ser o container do modal, a gente precisa ter aqui um displayFlex, uma lineItemCenter, e a gente vai colocar aqui a posição como fixa, e o zIndex como 1, para ele ficar meio que numa camada acima dessa nossa camada aqui. Aí para centralizar tudo certinho, vamos colocar um left como 0 e o top como 0 também. Largura de 100% e altura também, para ele pegar toda a janela. E o background, vamos colocar aqui um preto, mas vamos alterar a opacidade dele aqui para 0.5. Aqui, 0.5. E agora quando a gente clicar aqui,
o modal já vai se abrir, né? Aqui no caso é o fundo do modal, o fundo mais escuro para indicar que a gente está abrindo um modal, né? E agora a gente precisa colocar aqui de fato o conteúdo do modal. Mas antes, vamos definir o HTML completo lá do modal. Então, aqui dentro do modal content, dessa div, a gente precisa ter um header, que vai ser o cabeçalho da janela, né? Onde a gente pode estar clicando para fechar o modal também. Então, dentro desse header, a gente vai ter um H2, escrito nova tarefa, vai ser o título, né, da janela. E um outro button, para a gente poder fechar essa janela, né? Então, dentro desse button, a gente vai ter só um X. E como vai ser esse botão? Vamos colocar o tamanho dele como pequeno e a variante como primária. E aí, quando a gente clicar nele, o que é que vai acontecer? Um clique, a gente vai passar uma arrow function, e quando a gente clicar nele, a gente vai chamar a função setModalIsOpen para false, para a gente poder fechar esse modal, e quando a gente fechar ele, essa variável aqui ela vai ser falsa, então ele não vai estar exibindo mais tudo isso aqui. Então já está funcionando aqui. Agora a gente vai ter aqui um formulário, que vai ser basicamente o formulário onde a gente vai preencher as informações das nossas notas, né? Então vamos colocar aqui basicamente só um esqueleto básico desse formulário, e a gente ainda não consegue preencher todas essas informações sem a gente ter feito o componente de fato das tasks. Então, como que vai ser esse formulário? A gente precisa aqui de um campo para o título, um campo para prioridade, que vai ser um select, um campo para descrição da nossa nota e um campo de data para o prazo da nota, né? Então vamos colocar isso. Para o título, vamos colocar um input de texto padrão. Vamos dar uma limpada aqui. Agora a gente precisa de um input para prioridade, que vai ser um select. Então vamos colocar um select. E dentro dele vai ter as options. Acho que a gente não precisa estar preenchendo tudo agora, né? Mas vamos lá. Vamos colocar as três opções. Quais são as três opções? 4, na verdade. A gente pode ter uma task sem prioridade, uma task de baixa prioridade, uma task de média prioridade e uma task de alta prioridade. A gente precisa também de um input de data, input, date, para a gente estar colocando o prazo da nossa task. E tanto o select quanto o input, a gente pode estar colocando eles na mesma linha, já que eles são inputs que não são tão grandes, né? Então vamos criar uma div, vamos colocar o select e o input de data dentro dessa div. Mais ou menos assim. E agora a gente precisa também do input de text area, né? Para ter a nossa descrição, né? Opa. Ah, não, errei aqui, não é um input de text area. Text area, ele é assim que a gente define ele. Que é onde a gente vai estar colocando a descrição da nossa task. E além disso, obviamente, a gente precisa também de um botão para a gente fazer o submit desse formulário. Então, como é que a gente vai colocar aqui? O tamanho dele vai ser o large e a variante primária, né? Então, basicamente é esse aí o esqueleto básico da nossa página. Vou colocar aqui dentro para o nome para ser o rótulo desse botão para ser adicionar, né? Então, esse é basicamente o esqueleto básico desse nosso formulário, desse nosso modal. E agora a gente precisa começar a estilizar isso aqui. Então, aqui no nosso CSS, o que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui a classe modal content. Vamos alterar primeiro aqui o background para a gente estar podendo ver melhor. Então, background color vai ser a nossa cor secundária. Vai ser var secondary color. A gente precisa também aqui de um padding, né? Vamos colocar aqui um padding de 2 rm para as informações não ficarem tão perto aqui da borda, né? Além disso, um border radius de 5 pixels, é o padrão que a gente vai usando. Vamos colocar aqui também um margem 0 alto, a gente está centralizando já isso no meio da tela. E a largura, vamos definir a largura como 60% da página, mas vamos limitar para
500 pixels. 550, vamos limitar para 550 pixels. Então vai ficar mais ou menos assim. E agora a gente pode começar a estilizar os inputs aqui do nosso formulário. Então, vamos estilizar sem dar nome de classe para cada input. A gente pode estar colocando aqui um modal content e a gente pode estar acessando os seletores individuais aqui das tags do HTML a partir dessa anotação aqui. Então, do modal content, o header, qual vai ser a estilização? Display flex e um justify content space between. Agora o que a gente precisa? Vamos estilizar aqui, vamos ver. Vamos estilizar o input que vai ser o título da nossa nota, da nossa task, né? Então vamos colocar aqui modal content. A gente vai pegar o input de texto, que é o input de título, né? Então input, abre colchetes, coloca aqui type igual text. A gente vai estar conseguindo pegar só esse input aqui, sem precisar dar uma classe para ele especificamente. Então o que a gente precisa? A largura dele, vamos colocar 100% para ele pegar toda a largura da janela. Vamos colocar uma altura de... Não precisa definir a altura, a gente precisa só de um pad. Vamos colocar um padding de 0.5 rm em cima e embaixo, para ele já aumentar um pouco a altura. E assim já está bom. Vamos colocar aqui também um border none, para a gente tirar essas utilizações padrão. E um outline none também. Deu uma melhorada. E agora um border radius, vamos colocar só 2 pixels, para não ficar igual da janela. Pronto. Basicamente isso. A gente pode perceber aqui também que a fonte que está aqui dentro do input, ela não está igual à fonte aqui da janela, né? A fonte que a gente está utilizando na aplicação toda. Então, antes de tudo aqui, vamos colocar aqui modal content, e a gente vai estar pegando todos os inputs e alterando o font family deles para inherit. Então, a gente coloca aqui modal content input, modal content text area e modal content select. A gente está pegando também aqui o seletor de prioridade. E a gente coloca aqui font family, inherit, para pegar tudo de uma vez. E agora a fonte já está do jeito que a gente quer. Vamos alterar também essa div que a gente criou para colocar o seletor de prioridade e o input de data na mesma linha, para eles terem um espaçamento aqui nessa linha, né? Então, vamos colocar aqui vamos dar uma classe aqui na real, para esse form. Vamos colocar aqui um class name, styles.form. A gente vai colocar aqui .form. Vamos pegar a div que a gente criou dentro dele. E é essa div aqui, que é relativa a essa linha aqui. Então o que a gente vai ter aqui? Vamos colocar aqui um display flex e um justify content space between, para ele ficar um em cada extremidade, né? Vamos também alterar aqui o text area, que é onde a gente vai ter a descrição do formulário, a descrição da task. Então, text area, o que a gente vai ter? A largura vai ser de 100%. A altura, vamos limitar para 150 pixels. Vamos ver aqui. O texto está muito perto da borda. Então vamos colocar um pad de 0.5 rm também. Já fica mais bonito. E vamos tirar essas estilizações de borda e outline, né? Border, none, outline, none. Pronto. Vamos colocar aqui também um border radius igual do input de texto, 2 pixels. E vamos tirar aqui também essa propriedade aqui de resize. A gente não está permitindo que o usuário altere aqui o tamanho da área de texto e quebre aqui toda a aplicação, né? Então a gente coloca aqui resize, none. E agora como eu limitei ele
Como deu resize none depois de ter redimensionado, ele vai dar uma quebrada. Então só abrir e fechar de novo que ele já vai consertar. E é basicamente isso. Aqui é o texture error. Na div do formulário também, não na div do formulário, no formulário, vamos colocar uma margem aqui nele para separar um pouco do header, né? Então margem top, um rm, um display flex e um flex direction column. A gente poder colocar um gap aqui. A gente separar um pouquinho aqui os inputs, né? Então vamos colocar um gap de 1 rm também. Agora sim já está mais agradável. Então essa vai ser a estilização aqui do nosso modal, bem simples. Vamos colocar um placeholder neles aqui, no input de texto. Vou colocar aqui um placeholder de título. E na text area, vamos tirar essas colunas e linhas aqui. E vamos colocar um placeholder de descrição. Pronto. E depois a gente vai voltar aqui para estar fazendo esse formulário, enviar de fato as informações de cada nota para a nossa lista de notas que a gente vai ter, né? Então por agora é isso para o modal, mas depois a gente vai voltar aqui de novo. Agora a gente vai criar aqui o componente das tasks, que vão ser as tasks que vão estar aqui dentro da lista, né? Mas antes, a gente precisa fazer algumas alterações aqui na main, para que a gente possa estar visualizando aqui de fato essas tasks como uma lista, né? Como um grid. Então aqui na nossa main, vamos dar um class name aqui, tiles.main. E aqui no page.module, vamos colocar no nosso CSS, quer dizer, vamos colocar aqui depois do modal, vamos colocar aqui no final, ponto .main. E que a gente precisa colocar aqui? Vamos colocar aqui uma margem top de 2 rm para separar aqui do header, a largura de 100%. E o display disso aqui vai ser um display de grid, que a gente vai estar visualizando as tasks como um grid de fato. Opa, grid. E a gente precisa estar definindo aqui também a largura das colunas que a gente vai ter nesse grid, né? Ou seja, a largura de cada task dessa aqui. Aqui no Figma, nós temos uma largura máxima de 450. Mas a gente já está colocando aqui 350 como uma largura máxima, que vai ficar melhor. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um grid template columns. E com isso aqui a gente vai definir basicamente o tamanho e o espaçamento de cada item que vai estar dentro da nossa div, que é um grid agora, né? Então a gente vai colocar aqui um repeat, para a gente não precisar definir coluna por coluna. E a gente vai colocar aqui um autofit, para ele colocar automaticamente o máximo de divs que ele conseguir, o máximo de elementos que ele conseguir dentro dessa div, e qual vai ser a largura de cada elemento desse. A gente vai colocar aqui min-max, a gente está definindo a largura mínima e a largura máxima. Então a largura mínima vai ser 350 pixels, vai ser o mínimo que a gente vai poder, o tamanho mínimo que a gente vai poder colocar uma task aqui dentro. E o máximo, vamos colocar aqui 1fr, para ser uma fração dessa largura de 100%. Além disso, vamos colocar aqui um Justify Content Center e um gap entre cada task aqui da lista de 2 rm. Então por agora a gente não vai conseguir ver nenhuma alteração, mas quando a gente começar a colocar as tasks aqui, a gente vai poder perceber isso. Então, vamos criar agora um novo componente, que vai ser a nossa task, né? Então aqui dentro de components, vamos criar uma nova pasta chamada task. Dentro dela, um index.tsx e um page.module.css. Vamos começar aqui dentro do index. Vamos dar um export default function task. Vamos dar um retorno aqui. Vamos colocar aqui só um p task para a gente conseguir ver alguma coisa. E vamos importar aqui dentro da nossa página de tasks, né, esse componente. Então vamos colocar aqui import task from @components/task. Vamos colocar ele aqui dentro da main para a gente estar podendo visualizar.
Pronto. Então agora vamos começar a definir o HTML aqui de cada task. Então o que a gente vai ter aqui? A gente tem a div mais externa, que é o container disso tudo. A gente tem um header, onde a gente vai ter o título e as opções, como a opção de marcar como concluído e apagar. A gente vai ter uma outra div, onde a gente vai ter a prioridade e o prazo e a descrição aqui embaixo. Então vamos colocar isso lá. Vou colocar aqui uma div vazia para envolver tudo. Então a gente vai ter aqui uma div, que é o container. A gente vai ter o header, onde a gente vai ter um H1 com o nosso título, né? Um H1 não, vai ficar muito grande. Vamos colocar um H3 com o nosso título. E uma outra div, que é onde a gente vai ter as opções, que vai ser um input de checkbox. E um botão, que vai ser o botão para a gente estar apagando a task. A princípio, vamos colocar aqui só um X. A gente vai ter uma outra div, depois do header, que vai ser a div que a gente vai ter a nossa prioridade e o prazo. Então a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui só um P, prioridade, só para a gente ter noção do que é. E um outro P aqui também, vamos colocar aqui data 000000, só para a gente ter noção do que vai ser isso aqui. Prazo, na real, né? E aqui fora, depois dessa div, a gente vai ter um outro P, que é onde a gente vai ter a descrição. Então vamos começar a estilizar aqui o básico. A div externa, vamos chamar ela aqui de styles.taskContainer e vamos importar aqui em cima o nosso CSS. Import styles from .bar page.module e vamos colocar aqui taskContainer. Como que vai ser o container de cada task? A largura vai ser 100%, porque a gente está definindo a largura aqui no nosso display grid, né? Como no mínimo 350 e no máximo uma fração. Então a gente não precisa estar de fato definindo uma largura fixa aqui no container de cada task. Vamos colocar só 100%. Mas o máximo que ele vai poder se expandir vai ser 450 pixels. E a largura, a altura no máximo, vamos ver como está aqui no Figma. A altura de cada task aqui, 190 pixels. Então, max height, 190 pixels também. Além disso, a gente precisa colocar um display flex e um flex direction column. E vamos colocar um gap entre cada informação dessas aqui de 0.5 rm. Vamos colocar aqui logo um background para a gente poder ver como é que está mais ou menos esse container. E a cor dele é a nossa cor secundária. Então var secondary color. Já dá para ver que a gente precisa aqui de um padding, né? Então vamos colocar aqui um padding de, quanto é que está aqui? 15 pixels. Então padding 15 pixels. E o border radius padrão de 5 pixels. Mais ou menos assim. Agora o header desse container aqui, que é onde a gente tem o título e as opções de marcar a task como concluída e apagar. Vamos colocar aqui task container header e vamos colocar aqui display flex e um justify content space between. Vamos colocar aqui também uma line item center para a gente poder estar alinhando verticalmente o título e a checkbox e o botão. A line item center. E agora está tudo certinho alinhado. Agora o que a gente precisa alterar? O tamanho dessa checkbox está muito pequeno. Então a gente pode colocar aqui, vamos definir primeiro na div onde a gente tem essas opções, vamos colocar aqui uma class name styles.options. Então a gente vai ter aqui .options e a gente quer pegar primeiro o input de checkbox. Então a gente vai colocar aqui input, abre colchetes, type igual checkbox. E vamos colocar aqui o tamanho dessa checkbox para ser
uma largura de 1.2 rm, 1.2 rm e a altura a mesma coisa. Já ficou um pouco melhor. Agora, para o botão de apagar, a gente vai estar utilizando a biblioteca do React Icons. É uma biblioteca que a gente pode estar utilizando aqui no React. A gente pega alguns ícones aqui de uma forma mais fácil. Então, como a gente utiliza essa biblioteca aqui? A gente precisa instalar o pacote do React Icons. Então, como a gente faz isso? Vamos clicar aqui no ícone do npm para a gente poder pegar o comando. E a gente vai copiar aqui o comando para instalar esse pacote. npm install React Icons --save. Vamos copiar isso aqui. Vamos abrir o nosso terminal. Vamos parar aqui a execução. E rodar esse comando para a gente instalar o React Icons. Depois de instalado, a gente pode voltar a rodar o servidor. E o que a gente vai colocar aqui? A gente tem aqui um ícone de lixeira, né? Então vamos procurar aqui trash. E vamos procurar um ícone bom para a gente estar utilizando aqui. Pode ser esse aqui, ó. FI trash. A gente clica nele e aqui tem todos os comandos, todos os códigos que a gente precisa para estar utilizando esse ícone aqui na nossa aplicação. Então a gente precisa primeiro importar esse ícone do pacote do React Icons. Então a gente copia isso aqui e coloca aqui na página. A gente vai estar utilizando, que no caso é no nosso componente. E para a gente estar utilizando de fato esse ícone aqui, a gente precisa colocar o componente dele, FI trash, aqui no lugar que a gente quer utilizar. Então aqui dentro do botão onde a gente colocou um X, vamos estar colocando esse componente, FI trash. Vamos tirar essa tag aqui, colocar uma tag única aqui. E quando a gente voltar lá, porque eu não dei reload aqui na página. Então, vamos aguardar. E já está funcionando aqui. Agora a gente precisa fazer as alterações aqui nesse botão para tirar essa estilização dele e deixar só o ícone, né? Então aqui no CSS, vamos colocar aqui um .options button e vamos colocar aqui um border none, outline none, o cursor vai ser pointer, já que ele é um botão que vai reagir quando a gente clicar nele, né? Background none, background none. E agora já deu uma melhorada, mas o tamanho está pequeno. Então vamos colocar aqui um font size de 1.3 rm, 1.2, 1.4, 1.4 está melhor, 1.4 rm e a cor dele vai ser branco. Então color FFF. Agora já está mais parecido com o que a gente tem aqui no Figma, né? Vamos diminuir aqui esse botão para ficar melhor. Para 1.2. Ficou melhor assim, ficou mais próximo da checkbox, né? Agora o que a gente precisa fazer? Vamos colocar aqui no ponto options, que é a div que está envolvendo esses dois ícones. Vamos colocar aqui um display flex e um align items baseline, para eles ficarem alinhados certinho. E além disso um gap, vamos colocar .3 rm para dar um espaçamento entre os dois ícones. É basicamente isso aqui o header. Agora vamos trabalhar aqui nessa segunda div, que é onde a gente tem a nossa prioridade e o nosso prazo. Vamos dar aqui um class name vamos colocar styles.taskinfo. E aqui a gente precisa colocar só .taskinfo, um display flex e um justify content space between. Basicamente isso. Agora a gente precisa estar criando as estilizações de cada ícone desse de prioridade. Como é que a gente pode estar fazendo isso? A melhor forma que a gente pode estar utilizando aqui é criando um componente para ser essa prioridade aqui, já que ela vai ter várias estilizações diferentes
para cada valor que ela tiver. Então a gente pode estar criando um componente de prioridade que vai ter uma utilização diferente dependendo da prop que a gente passar para ele. Então, aqui em componentes, vamos criar nosso terceiro componente, vai ser priority. Dentro dele a gente vai colocar aqui o index.sx e um page.module.css. Vamos dar aqui um export default function priority. Vamos dar aqui um export default function priority. E vamos dar um retorno aqui. Vamos colocar aqui um p prioridade, só para a gente poder visualizar ele aqui na nossa task. Então vamos importar esse componente. Vamos. Import priority, já importou automático, né? From _barra priority. E aí, onde a gente tem aqui a prioridade, a gente vai estar aqui colocando esse componente que a gente criou, priority. Já está aqui funcionando. Agora, o que a gente vai ter dentro dele? Como a gente vai estruturar ele? Bom, aqui dentro dele, vamos colocar aqui um span, ao invés de a gente ter um p. E qual é a prop que ele vai receber para definir qual estilização e qual texto ele vai estar retornando para a nossa task aqui? A gente vai precisar de uma prop type. E quais são esses types que a gente pode ter de prioridade? A gente pode ter alta prioridade, média, baixa e concluída, que é uma task que já foi marcada aqui como concluída. Então, vamos estar tipando aqui essa prop. Vamos criar aqui uma interface priority props. A gente vai estar definindo aqui os valores que esse componente vai estar aceitando como prop. Então vamos colocar aqui type. E quais são os valores? Low, medium, high e finished. Basicamente isso. E agora a gente vai estar definindo aqui essa type como priority props, para ele parar de dar erro aqui de tipagem. Basicamente isso. Vamos começar já importando aqui também nossos styles. E agora o que a gente precisa fazer? A depender do type que for passado aqui como parâmetro, a gente vai ter uma classe diferente aqui sendo ativada nesse nosso componente, né? Então, aqui no span, a gente vai colocar aqui um class name, que vai ser styles, e o valor dele vai ser o valor que tiver aqui dentro do type. Deixa eu colocar aqui entre colchetes type. E além disso, a depender da prioridade, a gente vai ter um texto diferente sendo exibido aqui, né? Pode ser o texto de baixa prioridade, média ou alta. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui uma função function get priority text, que vai ser a função que vai retornar para a gente o texto que vai ser exibido aqui dentro, no caso, né, do span, que vai ser relativo à informação da prioridade que a gente está querendo exibir. Então a gente precisa aqui ter um switch relativo ao type, e a gente vai ter 4 casos, né? A gente vai ter o case low, e quando o case for low, o que é que ele vai retornar? Return, ele vai retornar aqui um string, né? Vai ser o quê? Um verde, baixa prioridade. Quando o case for médio, o que ele vai retornar de texto? Return, o ícone
amarelo, média, prioridade. E assim por diante, para o nosso case high, return, vamos colocar aqui o vermelho, alta, prioridade, e o case finish, que vai retornar aqui, return, o símbolo de checado e um concluída, já que a task vai ter sido concluída. Basicamente isso. E vamos colocar aqui um case default, que a gente provavelmente não vai estar nem utilizando, mas... vamos colocar aqui um default, que vai ser para retornar aqui a baixa prioridade também. Mas então é basicamente essa a ideia. A gente tem essa função que vai retornar para a gente o texto que vai ser exibido aqui dentro do span, a depender da propriedade, a depender do valor que a gente passar aqui para essa propriedade type. Então é basicamente isso. E agora, para que isso funcione, aqui dentro do span, a gente vai abrir chaves aqui e vai colocar get priority text. Então, como a gente aqui na task, a gente não está definindo aqui nenhuma prop, ele está chamando aqui o caso padrão, que retorna aqui a baixa prioridade. Então, basicamente isso. Mas agora a gente precisa definir a estilização, né? Aqui no styles type, a gente precisa definir uma estilização para cada caso desses aqui. Então, vamos lá fazer isso. Aqui de início, a gente vai definir as estilizações que são iguais, independente do valor que for passado ali como type. Então, ponto .low, ponto .medium, ponto .high e ponto .finish, quais são as estilizações que são comuns a todos eles? A gente tem um border radius de 5 pixels, um font size, vamos definir como 14 pixels, porque aqui está muito grande, e o padding, vamos colocar aqui em cima e embaixo, pode ser pouco, ponto .1 rm, e na esquerda e na direita, ponto .4 rm. E aqui não alterou ainda, porque aqui quando a gente está chamando o componente, a gente não deixou explícito aqui qual é o type que a gente quer. Vamos colocar aqui um type low, só para a gente estar podendo ver essas alterações. Pronto. E agora a gente precisa definir as estilizações que são específicas para cada classe dessas aqui. No caso é só a cor do background, né? Como a gente pode ver aqui. A única coisa que difere entre todas elas, além do texto, é a cor do background. Então, para o low, a gente vai ter um background color, e vamos copiar aqui do Figma, o verde aqui. Vamos copiar aqui o código e colocar lá. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o médio e para o high. Médio, background color vai ser esse. High. E o concluído, finish, a cor do background vai ser essa aqui. Pronto. E agora quando a gente voltar lá, já vai estar funcionando aqui do jeito que a gente quer. E quando a gente trocar aqui o type que a gente quer, por exemplo, o médio, vai estar tudo funcionando aqui já. Basicamente isso. Agora a gente precisa definir as props que a gente vai ter aqui em cada task. Então o que a gente precisa ter aqui? Cada task vai ter um título, title, uma descrição, uma prioridade, um prazo, que é a deadline, e uma função que a gente vai estar chamando quando a gente clicar aqui no ícone para deletar ela. Então a gente precisa definir aqui também uma interface para isso. Então a gente vai ter aqui interface task props, e o que a gente vai ter aqui dentro? Um título, vai ser um string,
uma descrição que não é obrigatória, então a gente coloca interrogação aqui, expressão string também. A prioridade também não é obrigatória, a gente pode ter task sem prioridade, então os valores que a gente pode passar aqui como prioridade são low, medium, high, finished, que são as tasks que já foram concluídas, e pode ter um nulo aqui caso a gente não esteja explicitando qual é a prioridade que a gente vai ter, né? Caso a gente esteja criando uma task sem prioridade. A deadline, que é o prazo também não é obrigatório, então a gente coloca aqui interrogação, e ela vai ser um tipo data, e a função para deletar cada task é uma função sem retorno, então o protótipo dela a gente define aqui abrindo parênteses, colocando uma error function com retorno de void. Aqui dentro a gente vai estar definindo essas props como task props. E agora aqui dentro do HTML a gente pode começar a substituir aqui o título, por exemplo, com uma variável que a gente está recebendo pelas props, então vai ser o title, o prazo vai ser aqui a deadline, e a gente precisa colocar aqui um ponto to bloqueio date string para ele formatar como uma data já do jeito que a gente quer. A descrição vai ser a description, e o tipo da prioridade vai ser a priority. Mas como algumas dessas props não são obrigatórias, pode ser que a gente tenha algumas tasks que não recebam elas. Então a gente não vai precisar exibir algumas coisas aqui caso a gente não receba elas como props. Então o que a gente precisa fazer aqui? Se a prioridade não for nula, então o que a gente precisa colocar aqui? A gente vai ter a prioridade com o type dela, prioridade. Além disso, se a deadline não for nula, então a gente vai poder estar colocando isso aqui também. E a gente vai fazer a mesma coisa que na descrição. Abre chaves aqui. Se o valor da descrição não for nulo, se não for vazio, então a gente vai renderizar esse P aqui e contém a descrição. Basicamente isso. Então agora onde a gente está chamando aqui a task, a gente vai estar passando alguns parâmetros para a gente poder estar visualizando a task aqui. Então título, vamos colocar aqui um título 01. A deadline, vamos colocar aqui um new date, para estar colocando a data de hoje. A descrição, vamos colocar aqui vamos pegar um lorem y aqui. Deixa eu pegar um texto qualquer. Vamos colocar ele aqui. E a prioridade vamos colocar aqui como low. Agora já está um pouquinho melhor. Agora vamos definir uma classe aqui nesse elemento onde a gente está colocando a descrição da task, para ele não ter mais esse overflow aqui que foge do container da task. Então, vamos colocar aqui um class name styles.description. E o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar o tamanho da fonte para ser 16 pixels. Text wrap vai ser o wrap. A cor do texto já está certa, então vamos colocar aqui um overflow hiding.
E aí agora tudo que passar aqui do limite do container vai estar escondido. Agora a gente precisa alterar a estilização aqui da nota quando a task for uma task que já esteja concluída. Então a gente pode ver aqui que quando a task já está concluída, ela tem essa estilização aqui. É isso que a gente vai fazer agora lá. A gente vai criar um use state aqui para verificar quando essa checkbox está marcada. Então a gente pode criar aqui const isChecked e a função setIsChecked, que vai ser um use state. E qual é o valor inicial desse use state? Se a prioridade que a gente recebe como prop for igual a concluído, então o valor desse use state vai ser true. Se não, ele vai ser false. Agora vamos importar aqui o use state. Import use state from React. Vamos salvar. E aqui no input do checkbox é o que a gente vai fazer. Vamos identar aqui. E a gente vai colocar aqui a propriedade checked para definir se ele vai estar marcado ou não. Então, o que vai definir se ele vai estar marcado ou não é essa variável aqui. Então, o checked vai ser isChecked. Agora, quando a gente trocar o valor desse checkbox, ou seja, quando a gente clicar nele, onChange, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar aqui uma arrow function que vai chamar essa função do useState, setIsChecked, e a gente vai definir esse isChecked como o valor inverso do que ele está agora. Então, no caso, vai ser exclamação isChecked. Agora, quando a gente clicar aqui, já vai estar funcionando. Agora, a gente precisa alterar a estilização dessa nota quando a gente clicar aqui para marcar a nota como concluído. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui na div do task container, a gente vai colocar mais uma classe que vai ser condicional. A gente coloca uma classe e agora a gente vai ter mais de uma classe aqui. Então, a gente precisa colocar o cifrão e abrir chaves para colocar a classe padrão, que é styles.taskContainer. E além disso, vai ter uma outra classe que vai depender de uma condição. E qual é essa condição? Se a checkbox aqui estiver marcada, estiver como true, então a gente vai colocar aqui isChecked. Se isso aqui for true, então a gente vai colocar aqui a classe styles.finished. E qual vai ser a definição aqui dessa classe? A gente vai vir aqui no CSS, vai colocar um ponto finished. E o que tiver, e se essa classe que estiver ativa, o header e o ponto finished.description, que é o header e a descrição, vão receber aqui um text decoration de line true, que é para colocar essa linha aqui no meio do texto. E a cor vai ser a cor terciária, que é uma cor mais escura. Então, tertiary color. Já está funcionando aqui. Quando a gente marca, ele altera a estilização aqui. Mas a gente ainda precisa alterar o componente aqui da prioridade quando a gente marcar a task como concluída. E como a gente pode fazer isso aqui? Aqui onde a gente definiu essa condicional para definir se essa prioridade vai ser renderizada aqui ou não, a depender de se algum valor está sendo passado como próprio ou não, a gente vai ter que alterar isso aqui para ele trocar essa prioridade aqui quando a task tiver sido marcada como concluída. Então, como a gente pode fazer isso? Vamos apagar aqui. A gente vai verificar se existe prioridade passada como prop e se o checkbox não estiver marcado, por isso que a gente coloca a exclamação, o que vai acontecer? Interrogação, porque a gente vai colocar um if e um else, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Abre parênteses, ele vai renderizar a prioridade com type referente ao que está sendo passado como prop. Priority. Agora, se não, o que vai ser renderizado? Opa, deixa eu fechar aqui, né? Se não, o que vai ser renderizado aqui? Se essa condição aqui não for verdadeira, por algum motivo, ou pela prioridade não ter sido passada como prop, ou pelo fato do checkbox estar sido marcado, o que vai ser renderizado? Aqui dentro, a gente vai verificar se ele está marcado
E se ele tiver marcado, a gente vai renderizar a prioridade com type de finished. E por que aqui dentro, depois dessa condicional, a gente verifica novamente se a checkbox está marcada? Porque se essa condição aqui for falsa, a gente pode ou renderizar uma prioridade concluída ou não renderizar nada, porque a condição que pode ser falsa aqui é a condição da prioridade. Então, se não tem prioridade definida e se o checkbox não estiver marcado, ele não vai renderizar nada. Mas se tiver uma prioridade definida ou se não tiver uma prioridade definida e a checkbox tiver sido marcado, aí ele vai renderizar aqui o componente com o type de finished. Então, é basicamente isso. E agora a gente pode perceber aqui que se a gente tira, ele volta para a prioridade padrão. Se a gente marca, ele marca aqui como concluído.